Olá pessoal, vamos ao segundo vídeo sobre esse livro tão importante para a capoeira, que foi Fred Abreu que descobre. Na verdade, ele faz esse livro, né? Existiam os manuscritos que Mestre Noronha escreveu várias coisas, e aí ele pega isso na mão da esposa do Mestre Noronha, como a gente viu no primeiro vídeo, na década de 80, em 1980, e faz esse livro, tá legal? Publicação em 1993, a gente já viu isso tudo aqui, tá? A partir de agora a gente vai falar sobre outras histórias. Esse livro é muito rico. O Mestre Noronha deixou muita coisa importante aqui para a gente entender essa capoeira urbana, final do século XIX e início do século XX, tá legal? Primeiro sobre a navalha. Aqui vai na página 28, ele fala: a arma de mais valor para o capoeira era uma nafé, ou nafé, nome particular de uma navalha para sua defesa pessoal, que é uma nafé, arma curta e ligeira para quem sabe manobrar com a navalha, que o capoeirista chama de naf. Então, a navalha, isso aí você já estava dentro do contexto. As pessoas pensam que às vezes isso aí é um folclore. Não, existia isso, a navalha. Agora aqui vou pegar a parte sobre o birimbau, o que o mestre Noronha fala sobre o birimbau. Senhores capoeiristas e professor de academia, preste bem atenção ao birimbau. É um instrumento que dirige a roda de capoeira, que tem todas as suas pontuação de toda a formação de jogo que é indicado pelo toque do birimbau, que tem fundamento para a sua abertura de jogo de dentro. Neste instante eu vou falar sobre ele, o jogo de dentro, tá? Senhores professores, esse instrumento que se chama birimbau é uma arma do capoeirista, mas hora necessária para o barulho, a sua defesa está em sua mão. Não são todos capoeiristas que sabem dessa definição, que é o birimbau, é uma arma, uma verga, é um cacetete para defender e dar a vaqueta para furar e se defender do inimigo. Esta instrução é dos velhos mestres que sabem entrar e sair de um barulho. Pessoal, como eu falei, esse livro aqui, porque eu já li várias vezes ele, eu sempre estou relendo ele, na verdade, então eu consigo ler de uma forma aqui que eu consigo traduzir o que o mestre Noronha quer expressar através das palavras. Algumas palavras não estão no português que a gente compreende perfeitamente, mas a gente dá para compreender sim, tá legal? Sobre o jogo de dentro, o que o mestre Noronha fala? Todos os aprendizes da capoeira Angola têm que obedecer à palavra de seu mestre. O aprendiz, primeiramente, tem que aprender o jogo de dentro. E o jogo joga pessoal é um jogo para a sua defesa pessoal, que é de alta necessidade e é o ciente para entrar e sair do barulho, porque o barulho tem muitas oportunidades para lhe prejudicar, tá legal? E os demais. E os amigos não dão chance à polícia botar a mão, porque vai pegar novo e velhos, porque a polícia não gosta do capoeira. Isso é sobre o jogo de dentro. Ele fala a necessidade de contextualizar isso, ou seja, do aluno iniciante e o aprendiz, como ele coloca, eles jogarem esse jogo, né? Mas mestre Noronha também ele fala de outros toques e chamadas, né? Os jogadores de capoeira têm a obrigação de definir o toque do birimbau, conhecer as chamadas, sua saída para a luta, conhecer a chamada para os cantos, para o início do jogo da capoeira, que é o jogo de dentro. Ele falou: o início da capoeira é o jogo de dentro. Então, saber os cantos, ele está dizendo aí, ele já está dando várias diretrizes para a gente da capoeira, como ela tem esses princípios, né? Do jogo de dentro, acompanhado do São Bento Grande e do São Bento Pequeno. Ou seja, ele fala do jogo de dentro, que é acompanhado do São Bento Grande e do São Bento Pequeno. Então, ele já mostra aqui 3 toques, tá bem? Tem uma roda aqui que o mestre Noronha ele fala que é do Morro do Pilão, tá? Ele fala aqui de alguns capoeiristas, como Antônio da Barra, já são outros capoeiristas que ele já nomeia aqui, Gasolina Pescador, Antônio Coró, Balbino Carroceiro, Júlio Cabeça de Leitoa, Sargento do Isento Odean, Primo Estivador, Benedito Cão, Galo do Bozó, Chimbacabo, Escradão,
Vitor HU, da Curva Grande. Vitor HU, ele luta com o Mestre Bimba em 1936 no Parque Odeon. Mestre Bimba desafia todos os lutadores baianos. Vitor HU, esse capoeirista que Mestre Noronha cita aqui, está lá no livro de Fred Abreu, Bimba Bamba, Capoeira no Ringue. E outros que ele fala, né? Dessa Bardelina Amarelina, aí fala Bardelina, Boca do Rio. Ele vai falando de vários outros nomes aqui, Espírito de Porco, Cimento Abaixo Sapateiros, enfim. Aí ele bota assim, ó, os bambas da era de 1922. Isso é importante, em 1922, é dos bambas, é a época dos desordeiros ainda. O Mestre Noronha, ele cita um pouco mais profundamente alguns capoeiristas. Um deles é Algemiro Olho de Pombo, ele fala, outro grande mestre de capoeira no estado da Bahia, Algemiro Olho de Pombo, estivador, na zona marítima, era um homem destemido. Todos os valentões respeitavam ele. Algemiro Olho de Pombo, hein? Em vários momentos do livro ele fala, eu, Mestre Noronha e Mestre Pastinha, ele fala muito, em vários momentos, super bacana. Aqui ele vai falar de outro capoeirista, né? Mas a gente tem uma quantidade de capoeiristas antigos aqui, que realmente eles ficaram ocultos, né? Porque a relevância do Mestre Bimba e Pastinha, ela foi primordial para todo o processo da capoeira, sim, mas tiveram outras pessoas que contribuíram. O Mestre Noronha, poucas pessoas conheciam o Mestre Noronha se não fosse Fred Abreu. Mas ele fala aqui, ó, eu, Mestre Noronha e Mestre Pastinha, passando no Largo do São Miguel, do Baixa dos Sapateiros, encontrei um antigo mestre de capoeira conhecido por Bento Grande de Brotas, outro mestre antigo que ele coloca, hein? Nessa parte do livro, o Mestre Noronha fala as profissões dele. Isso é muito importante, extremamente importante, porque quando a gente pega a capoeira, que é colocada no primeiro Código Penal da República, em 1890, é vadios e capoeira, então já faz uma relação do capoeira com vadio. Você vê aqui que não tem nada a ver esse processo. Tinha pessoas, óbvio, que eram os desordeiros, como o Mestre Noronha falava, o Mestre Bimba, que é pouquíssimo citado aqui, né? Então o Mestre Bimba, ele não está dentro dessas esferas dos desordeiros, ou seja, Mestre Bimba, você vai pegar aqui em 1922, Mestre Bimba já está com 22, 23 anos de idade. Ele nasce em 1899, Mestre Bimba, né? Então, você vê que Mestre Noronha não fala dele, das ações dele aqui pelas ruas e tudo de Salvador. Mestre Bimba está fora, né? Mas, sobre as profissões do Mestre Noronha, a minha vida como mestre de capoeira Angola foi muito boa, porém, não adquiri nada na vida, lecionei e nada tenho. Fui trabalhar na estiva, abandonei, fui ser doqueiro, ele abandonou e foi ser doqueiro, fui ser trapicheiro, andei embarcado, fui ser ajudante de caminhão, carregador de canto, trabalhei no petróleo, sou consertador de carga, estou aprendendo, está aprendendo. Não, desculpe, está aposentado, desculpe, aposentado pelo meu sindicato. Ele aqui, ó, com 65 anos, nunca desprezei meu mandato de mestre, sempre firmei na luta, porque tenho amor à minha pátria. E uma coisa aqui que está na página 42, extremamente importante, eu frisei aqui, ó, todos os capoeiristas são operários, não vagabundos. Importantíssimo esse trecho aqui. Por que isso? Porque realmente a sociedade quis sempre colocar o capoeirista como vagabundo. Tá? Isso é importante aqui, o que Mestre Noronha coloca. Vamos numa parte aqui possivelmente polêmica, possivelmente, mas ele coloca, o Mestre Noronha está colocando aqui, sobre a Federação Brasileira de Capoeira Angola, Federação Brasileira, o que ele coloca? Isso com certeza é influência já, então a gente está falando da década de 70, onde a capoeira já está com essa parte muito esportiva aflorada, né? Então, campeonatos, ele vai falar sobre aqui, né? Sobre federação, então o que ele coloca? Eu, Mestre Noronha, conhecido por... Daniel Coutinho, conhecido por Noronha, volto a repetir, não sou contra de modo geral contra a Federação Brasileira de Capoeira Angola. Ela tem que existir para congregar as academias do estado da Bahia e outros estados do Brasil. Porém, o que não se pode é deixar de ter comunicado com a Federação Brasileira de Capoeira Angola. Ele vai falando aqui um pouco sobre a Federação Brasileira de Capoeira Angola, esse lado esportivo, que algumas pessoas falam, não, mas
não tinha a conjuntura do esporte, como agora sim, como esporte tem muita parte de alto rendimento, com certeza, mas tinha a conjuntura esportiva capoeira, inegável, e a capoeira de Angola também dentro dessa versão, tá legal? E agora, sobre essa parte de campeonatos, aí ele vai falando aqui um pouco das regras, né, como tem que ser. Outra coisa, sobre essa parte da Federação Capoeira Angola, não tem nenhuma coisa que mostre que foi fundada, mas possivelmente, óbvio, se ele coloca aqui, existia conversa entre eles. Sobre a parte de campeonatos, mestre Noronha, considera-se derrotado o capoeirista que for puxado por uma rasteira em uma demonstração, ou por um rabo de arraia, ou uma joelhada, ou um balão boca de calça, ou um escoramento de coxa. O adversário considera-se vencido se na continência de reconhecer sua derrota imediatamente fora da demonstração. São essas regras da capoeira Angola. Ele colocou aqui. O ringue de combate é 4 metros por 4. Haverá um juiz da capoeira Angola para julgar o jogador de Angola que for superior em ataque. Aí bota número 2. Ponto, o jogador de Angola que for superior no seu golpe ou jogo de perna, derrubar o seu adversário caindo este sobre o chão do ringue. Ponto 3, finalizando a demonstração, o juiz para a vitória ao vencedor dessa demonstração. Como eu falei assim, o mestre Noronha, a gente tem que fazer um pouco de articulação para entender, mas dá para entender muito bem o livro dele. Então aqui ele fala sobre os campeonatos, ele fala a conjuntura. Aqui não tem nada dizendo que houveram os campeonatos, mas ele já faz essa conjecturação aqui, já fica conjecturando a respeito disso. O mestre Noronha também ele teve um centro de capoeira, que é o Centro de Capoeira Angola Conceição da Praia. Ele estava ali, eles estavam todos naqueles redutos ali. Quem conhece Salvador, Cidade Alta e Cidade Baixa. Conceição da Praia na Cidade Baixa, né, por sinal, uma das primeiras edificações ligadas ao catolicismo ali, né, Conceição, né, tanto que teve uma época que o local era chamado logo no início, né, da chegada dos portugueses para construir Salvador em 1549, que aquele nome era chamado de praia, ou prainha ali embaixo da Conceição, tá legal? Então, mestre Noronha já fala aqui do seu Centro de Capoeira Angola, Conceição da Praia, dirigido pelo mestre Noronha e Livino Boca da Barra, o irmão dele. Vou pegar outra coisa daqui logo depois. Ele fala, ó, o Centro de Capoeira Angola, Conceição da Praia, nossa roupa é verde e amarelo, as cores da bandeira do Brasil. Então o mestre Noronha já fala como eram as cores da uniforme, né? Que o mestre Pastinha já tinha colocado o uniforme, que a gente sabe que é do Ipiranga, né? Amarelo e preto. Então esses mestres vieram também, óbvio, contextualizando essa versão. E aqui ele coloca também uma coisa muito bacana. Bahia, 16 de fevereiro de 1975. Você lembra que eu falei que o mestre Noronha escreveu isso em 74, 75 e 76? Tinha vários locais aqui que a gente dá para constatar, fazendo realmente aí o somatório das datas, a diferença, e assim mesmo outras vezes ele colocando. A Bahia tem capoeirista competente para disputar o campeonato de capoeira Angola com birimbau ou sem birimbau. Então, por que sem birimbau? Porque mestre Bimba, em 1936, eu já falei aqui, que ele subiu no Parque Odeon, né, e na Praça da Sé desafiou todos os lutadores baianos. Não tinha, era ringue, tá? Ou sem birimbau, que tem essa formação que o capoeirista pode disputar campeonato no Brasil e no exterior. Vamos deixar esse negócio de fazer demonstração, que isso já está muito visto por qualquer professor e aluno. Só fala em fazer demonstração. Isso não é capoeira, o público não quer ver mais isso, ou seja, as demonstrações, as coisas todas estavam muito em evidência, né, da década de 70, para vocês saberem, né? No final do livro, tem a parte aqui que mestre Noronha ele bota sobre Eclesiastes, né? Daniel Coutinho, conhecido em todas as rodas de capoeira da Bahia, mais vale um bom nome do que um bom perfume. Ele coloca alecrim de Angola, alecrim cheiro. Ele falece em 17 de novembro de 1977. E a gente sabe que ele nasceu em 3 de agosto de 1909, ou seja, 68 anos o mestre Noronha ele viveu. Quem quiser saber mais sobre esses mestres, a gente tem aqui no canal Capoeiragem com Mestre, a linha do tempo,
de 45 mestres antigos do Brasil, que eu juntei. Não tem todos os mestres, né? Não dá para botar, não deu para botar, mas vocês vão ver quando eles nasceram, quando eles faleceram, quem foi contemporâneo de quem. Por exemplo, Mestre Pastinha era mais velho do que Besouro Preto. Besouro Preto, ele nasce em 1895. Mestre Pastinha nasce em 1889. Algumas pessoas pensam que Besouro Preto é lá do início do século XIX, do século XVIII. Então, só para vocês saberem, tem lá, se vocês quiserem ver, tá? Da mesma forma que eu iniciei o primeiro vídeo mostrando que Fred pegou esses manuscritos, né, na mão de Dona Maria, esposa do mestre Noronha, eu vou mostrar aqui que Fred é uma pessoa super honesta, né, quem conviveu com ele sabe. Ele colocou o recibo, ele pagou a Dona Maria. Ela recebeu esse valor para esses manuscritos aqui. Tá legal? Então eu vou ler rápido. Eu, Maria Joana Batista Coutinho, recebi das mãos do senhor Frederico Abreu a importância de tal, referente à compra dos originais de escritos sobre capoeira do mestre Noronha, Daniel Coutinho, 27 de novembro de 1980. E aqui tem uma declaração de Fred. Magnífico, Fred. Quem conheceu Fred sabe como era uma pessoa extremamente idônea. Eu, Frederico José de Abreu, adquiri portal os originais de escritos sobre a capoeira do mestre Noronha, Daniel Coutinho, em mãos da sua esposa, Dona Maria Joana Batista. Declaro que, se em algum tempo esse trabalho vier a ser publicado, toda a renda obtida com a venda dessa publicação deverá ser revertida em função de Dona Maria Joana Batista Coutinho, Salvador, 27 de novembro de 1980. Aqui da mesma forma. Então, pessoal, esse livro tem muito conteúdo. Infelizmente, não está mais aí à venda, né? Porque, com certeza, isso aí foi uma articulação de Fred. Eu não vi nem segunda edição desse. Eu tenho esse livro porque é sempre colado com o Fred. Tinha até alguns na época que eu comprei, né? E revendi esses livros. Eu dou uma sugestão para vocês. Quando vocês estiverem em eventos de capoeira, compre os livros. Compre os livros. Ah, mas não é um livro muito bom e tudo. Tudo bem, aí vocês vão fazer essa avaliação. Eu compro. Eu estou aqui com acervo desde que o final da década de 80, que eu venho construindo o meu acervo, e enquanto o Fred no caminho no início da década de 90, então isso cada vez mais me deu essa consciência, além de, óbvio, meu pai ser um leitor voraz, né, meu pai, João Mar. E aí eu já venho aí construindo o meu acervo. Hoje eu tenho quase 300 livros, só livros físicos, meu livro físico de capoeira, só de capoeira, fora maculelê, fora puxada de rede e tantas outras coisas, né, sobre a parte da história de Salvador e tudo, só de capoeira. Tá legal? Vamos lá. A gente vai tentar aqui ver outro livro. Daqui a mais ou menos 15 dias a gente coloca mais informações de outros livros aí. Um abração, obrigado. Curtam, compartilhem, coloquem o sininho aí para vocês verem sempre esses vídeos novos que vão acontecer. Um abração.